Olá, eu sou Walter Miranda e quero conversar com você aqui agora neste vídeo a respeito de uma questão que deve ter provocado você se você me acompanha aqui no canal, que é a transição entre o quiliasmo dos tempos antigos e a perspectiva simbólica, espiritualizada, amilenista de Ticônio, Agostinho, Jerônimo e outros mais. Nós precisamos tentar entender o que aconteceu ali. Por que é que o quiliasmo se tornou rejeitado e estigmatizado a partir, especialmente, de Ticônio? Então, vamos tentar apontar algumas razões, em especial históricas e culturais, para este movimento de interpretação do Apocalipse na passagem do terceiro para o quarto e daí em diante, quarto séculos da história da Igreja. Tá? O que poderia explicar, então, o declínio do quiliasmo, especialmente a partir do século IV? Eu quero apontar para você dois motivos para isso. Dois. Evidentemente, eu vou escolher dentre outros, né? Mas esses dois eu acho que são significativos para a gente compreender o que aconteceu. Primeiro motivo. Aconteceu uma relação, uma proximidade entre quiliasmo e judaísmo, ou as igrejas, de uma maneira geral, passaram a ver uma relação entre quiliasmo e judaísmo. E o judaísmo, neste período histórico, se tornou cada vez mais estigmatizado e rejeitado pelas igrejas cristãs. Há um olhar de demonização do judaísmo no cristianismo que vai se acentuando na direção da Idade Média e que vai provocar em algum momento aí enormes e terríveis perseguições aos judeus. Tá? Então, o judaísmo se tornou estigmatizado. Se você lembrar, esse fenômeno pode ser ilustrado, por exemplo, por Marcião, que rejeitou o Antigo Testamento e vários livros que nós chamamos livros do Novo Testamento. Na época não tinha esse nome, mas ele rejeitou vários dos livros que nós usamos como livros do Novo Testamento, porque ele entendeu que aqueles livros eram judaicos, vinculados aí a uma perspectiva judaica, e ele rejeitou tudo que lembrava judaísmo. Ele considerou, inclusive, que o Deus do Antigo Testamento era um Deus ruim, um Deus material, um Deus perverso, o demiurgo, e ele deveria, junto com os seus seguidores, olhar apenas para o Deus de alguns livros do Novo Testamento, em especial das cartas do apóstolo Paulo. De algumas cartas, pelo menos, porque ele não aceitou todas elas, né? Mas eu quero olhar de novo para o que está acontecendo aqui. Alguns grupos, especialmente esses grupos vinculados ao gnosticismo, rejeitam o judaísmo e tudo que o judaísmo produziu, e nesse caso aí, as escrituras judaicas. E a perspectiva quiliácea estava profundamente enraizada nas tradições judaicas a respeito do reino de Deus, a respeito do Messias, a respeito da intervenção de Deus no final dos tempos. Ou seja, o quiliasmo era de matriz apocalíptica. E o apocalipsismo é um fenômeno judaico de uma maneira geral. Então, aqui é uma rejeição ao quiliasmo, porque eles entendiam que o quiliasmo era muito judaico, em outras palavras. Tá? Isso lembra judaísmo, então rejeita-se o quiliasmo, porque eles fizeram uma associação entre judaísmo e quiliasmo. O segundo motivo é que a partir do século IV acontece uma mudança na sociedade romana, que é a conversão do imperador Constantino. A partir da conversão do imperador Constantino, o fim das perseguições, um crescimento enorme das igrejas e do cristianismo dentro do Império Romano, ou seja, em torno do Mediterrâneo, fazendo com que aquele grupo que era minoritário nos períodos anteriores se torne majoritário, até chegar no ano 380, quando Teodósio vai declarar o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Então aqui uma transição. Os cristãos deixam de ser 20%, 15% do Império Romano e se tornam quase 100% da população romana. Neste sentido, aconteceu uma mudança no relacionamento entre igreja e Estado, entre cristianismo e sociedade. E esta mudança nos relacionamentos fez com que se tornasse difícil, a partir desse momento, demonizar o Império Romano, demonizar a cidade de Roma, como as leituras quiliastas faziam antes. Né? Então, com a aceitação do cristianismo pelo imperador Constantino, os cristãos estavam cada vez menos inclinados que antes a entender Roma como a força do mal,
como a besta do final dos tempos, e os seus imperadores agora eram aliados. Os imperadores eram parceiros na promoção do cristianismo. Os imperadores defendiam o cristianismo. A sociedade agora era aliada da igreja na luta contra o paganismo, na edificação dos templos, no apoio aos bispos, financiando igrejas. Então estava mais difícil para esta igreja fazer uma rejeição da sociedade e do Estado, como as leituras quiliastas anteriormente faziam. Você deve se lembrar que eu fiz uma associação entre quiliasmo e perseguição. A maioria dos autores quiliastas sofreu perseguição ou, de alguma maneira, produziram seus textos em períodos de perseguição da sociedade. Então, isso afeta a maneira como esta nova igreja e esta nova sociedade cristã encara o Apocalipse. Esse declínio, então, do quiliasmo acaba afetando a própria autoridade do Apocalipse e a permanência dele no cânon. Há aqui, então, durante um período curioso, né, uma discussão se ele deveria fazer parte do cânon das igrejas ou não. Você encontra isso no texto de Eusébio de Cesareia, a História Eclesiástica, quando Eusébio de Cesareia vai inserir o Apocalipse em 3 tipos de listas canônicas. Uma lista lida por todos, uma lista rejeitada por todos e uma lista que alguns liam e outros rejeitavam. Ou seja, havia uma certa ambiguidade no trato com o Apocalipse, coisa que o Eusébio deixa entrever por meio de sua História Eclesiástica. Ele relata, por exemplo, uma discussão longa no Egito, em Arsinoé, a respeito da forma como o Apocalipse deveria ser lido, entendendo que a leitura do Apocalipse provocava conflitos e divergências dentro das igrejas. É por isso que o bispo Dionísio, naquela oportunidade, vai reconhecer que o livro deveria continuar dentro das igrejas, mas lido com pouca frequência, porque o livro não era compreendido, não era um livro possível de se compreender, por isso não deveria ser alvo de tantos debates e tantas controvérsias. Nós podemos encontrar, por exemplo, um presbítero de Roma chamado Gaio, que rejeita o Apocalipse e entende que o livro não era digno de ser usado pela igreja porque era um livro herético. Foi produzido, inclusive, por um herege de nome Cerinto. Então você tem dentro das igrejas uma disputa pelo uso do Apocalipse, pela permanência dele dentro do cânon, e muito em função desse novo contexto, dessa nova realidade que o cristianismo agora vive a partir do século IV, com a conversão do Império. Mas deixe-me dizer o seguinte: apesar dessa divergência, desse debate, a posição de Dionísio de que o livro deveria continuar no cânon, mesmo que usado com pouca frequência, acabou prevalecendo e ele sobrevive no cânon. Nós podemos encontrar, por exemplo, no ano 397, no Sínodo de Cartago, a presença indisputável do Apocalipse dentro da lista canônica que o Sínodo de Cartago, no ano 397, definiu. Eu leio para você aqui, ó, o Sínodo de Cartago descreve como textos neotestamentários 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o livro de Atos dos Apóstolos, as 13 cartas paulinas que estão presentes nos nossos textos, como estão presentes nas nossas Bíblias, a carta de Hebreus, que foi interpretada aqui como carta paulina também, as 2 de Pedro, as 3 de João, uma de Tiago, uma de Judas, terminando com o Apocalipse de João. É claro que naquele contexto histórico, os participantes do Sínodo de Cartago entenderam que o texto era do mesmo João, o evangelista do 4º evangelho, e das cartas joaninas, e isso acabou dando a ele autoridade e condições de ele permanecer no cânon. Mas a ideia é que a partir desse momento não há mais o embate canônico no Ocidente, pelo menos até a Reforma Protestante, quando ele foi disputado novamente. O Apocalipse, então, se torna parte do cânon e vai ser usado durante a Idade Média de forma geral, né? Apesar de que o uso do Apocalipse agora não será mais o uso quiliasta, será o uso que surgiu com Ticônio, o Donatista, com Agostinho de Hipona, com Jerônimo de Estridão e outros mais que vou mencionar para você nos nossos próximos vídeos. E aí, se você gostou desse vídeo, dê aí o seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que você acha que gosta desta mesma temática. E eu vejo você numa próxima oportunidade. Até lá, se Deus quiser.